auditor da Secretaria de Fazenda de Goiás. Nesse vídeo eu vou analisar o edital publicado pela FCC e trazer algumas estratégias e dicas de estudo para essa prova, que é uma das melhores oportunidades na área fiscal no ano de 2018. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. A Secretaria de Fazenda de Goiás publicou o edital no dia 28 de junho e a prova está prevista para o dia 30 de setembro. São 3 meses de preparação. Eles já haviam indicado quais seriam as matérias antes, alguns meses atrás, então se você está focado nessa prova, não teve surpresa, elas estão todas lá. Agora é você olhar dentro do conteúdo programático de cada matéria o que é novidade, o que estava fora do seu escopo inicialmente. Mas vamos falar um pouquinho da prova. São 120 questões e 5 horas para realizar essa prova. Aí está o primeiro desafio, aí está a primeira coisa na qual você tem que prestar atenção. O tempo de resolução de questões. É pouco tempo, isso dá menos do que 2 minutos e meio para cada questão. Uma questão de 5 alternativas é pouco tempo e a FCC, se ela quiser, ela transforma a sua vida no inferno, ela consegue fazer questões longas e que vão tomar muito tempo para você se preparar. Então, primeiro desafio é ficar de olho nisso. Não pode vacilar na hora da prova. Eu tenho outros vídeos sobre estratégia de prova, você também consegue esse tipo de informação no meu site, profdiogomoreira.com.br, mas aqui eu vou dar uma pincelada ou outra sobre esse tema. Bom, e o que a banca fez foi dividir as matérias, as questões em 2 grupos, grupo 1 e grupo 2, cada um com 60 questões. O grupo 2 tem peso 2, ou seja, as suas matérias, as suas questões têm peso 2, elas valem 2 pontos. São 120 questões, mas a sua nota máxima vai ser de 180 pontos. Vamos analisar pela ordem de importância, então? A matéria mais importante dessa prova é legislação tributária estadual. Ela tem disparado o maior número de questões, é peso 2, enfim, é fundamental. E faz todo sentido, o auditor vai estar trabalhando em cima desses tributos previstos na legislação tributária estadual. São 26 questões e você vai ter que dedicar a maior parte da sua carga horária de estudos a partir de agora para essa matéria. A não ser que você tenha aí uma situação muito específica de que você não viu algumas dessas matérias ainda e que você vai ter que dedicar mais tempo a elas, mas essa matéria realmente vale mais pontos, você tem que dedicar um tempo maior a ela. E ela já traz em si um desafio. Não tem muitas questões, claro, da legislação tributária estadual de Goiás. Então você vai ter que partir para o estudo da lei seca para essa matéria. Vai ter que focar na lei seca, vai ter que pegar todos os detalhes. Primeiro você deu aquela lida geral na teoria da matéria, faz a sua revisão geral, não tem muitas questões, então você provavelmente vai ter que revisar o seu material teórico também. E caso você esteja começando a estudar agora, pegando essa matéria específica de Goiás pela primeira vez, entra de cabeça, mas tem ali sempre em mãos a lei seca, marque a lei seca, grife, faça anotações, chame atenção para aqueles pontos mais importantes. O ideal é que você não tenha que ler a lei seca toda mais de uma vez. Como é que isso funciona? Leia, faça marcações daqueles pontos que merecem ser relidos depois. Relendo essas marcações, você já começa a chamar a atenção para outros pontos que merecem ser novamente vistos. Você vai dando um grau de importância maior para alguns pontos. Se necessário, faça anotações, faça alguns esquemas visuais e algumas coisas são puramente decoreba. Essas coisas que são decoreba você vai ter que ver nos últimos dias antes da prova para dar aquela relembrada e ir para a prova com todos esses detalhes em mente. Como é que você faz isso? Chama a atenção no seu material para esses detalhes. Se você estiver utilizando material teórico, ok. Se você está utilizando a lei seca, ok. O importante é que você tenha esses detalhes de fácil acesso. Você nem precisa transcrever para um caderninho, apesar de algumas pessoas gostarem de fazer isso, é uma boa ideia também. Mas você pode trabalhar diretamente na lei, como eu falei, fazendo marcações, fazendo anotações, chamando a atenção para algumas coisas. Se necessário, você usa um espaço maior, faz um esquema, faz alguma coisa mais visual, enfim, utilizando letras, cores, tamanhos diferentes para facilitar a sua memorização daqueles tópicos. Legislação tributária vai ter 26 questões peso 2 e a segunda matéria mais importante é direito tributário com 14 questões. Bem menos do que legislação tributária, mas direito tributário é sim a segunda matéria mais importante dessa prova, especialmente por causa do peso 2. 14 questões, peso 2. Direito tributário, você que é da área fiscal, eu sei que já não é mais um grande desafio, não é uma matéria absurdamente difícil e com certeza é uma matéria com a qual você já tem bastante contato. O que você vai fazer? Praticar muitas questões de prova.
É importante utilizar a lei seca para alguns itens, algumas coisas ali mais chatinhas, mais puxadas na decoreba, mas de uma forma geral você vai trabalhar a resolução de questões. A FCC tem um número bastante interessante de questões de direito tributário. A FCC tem feito muitas provas da área fiscal recentemente, provas boas, e assim você vai conseguir trabalhar bastante com essas questões. Faça todas as questões que encontrar, se precisar, assine site de questões, como o Tec Concursos, por exemplo, e aí você vai ter acesso a um banco de dados, a um banco de questões muito grande, vai servir para você trabalhar. Faça 1, 2, 3, 4 vezes as mesmas questões se for necessário. Se tiver poucas questões, faça dessa forma, depois comece a se debruçar um pouquinho mais na lei seca. Mas o mais importante realmente vai ser fazer questões de prova. Em seguida, a gente tem 20 questões a serem divididas entre contabilidade geral e avançada e auditoria. A gente não sabe quantas de cada uma, mas olhando o conteúdo programático, contabilidade é bem maior que a auditoria e pode ser que tenha um número maior de questões. Se eu tivesse que chutar uma divisão entre elas, eu chutaria ali 12, 8, alguma coisa nesse sentido, porque contabilidade realmente é bem maior. Mas são duas matérias muito importantes, elas são as próximas matérias em termos de pontuação nessa prova. Não tem como não levar a sério essas duas matérias. Contabilidade geral, você já vem estudando para a área fiscal, eu sei que ela não é fácil, é hora de você buscar maximizar o ganho de pontos. Você nunca vai saber contabilidade inteira, contabilidade por inteiro, nunca vai ser um PhD nesse negócio, ela é realmente difícil. Eu, quando passei, fui aprovado para auditor da Receita Federal, não estava super craque em contabilidade geral e avançada não. Fiz a minha pontuação, foi razoável, não foi nada espetacular, e eu nunca tive a pretensão de saber tudo, meu Deus, eu quero dominar todos os detalhes. Não é essa a ideia e não é assim que você passa em concurso. Para passar em concurso, você tem que ter a mentalidade de acertar muitas questões. É isso que interessa. Como que você faz isso? Existem formas de fazer análise estatística de quais assuntos são cobrados com mais frequência. A gente está falando de banca FCC, então aqui tem um outro aspecto que tem que ser levado em consideração. Ela é bastante diferente da ESAF. Você que vinha treinando questões da ESAF agora tem que treinar muitas questões da FCC. Eu sei, contabilidade é uma matéria de questões lentas, demora para fazer essas questões, mas você vai ter que praticar, vai ter que fazer muitas questões a partir de agora. Então, se você tiver que optar por uma forma de estudar essa matéria a partir de agora, estude via questões, treine questões FCC. Se você está com tempo limitado, não terminou de ler contabilidade ou não revisou nada, ainda está meio perdido, essa análise estatística pode ser feita, por exemplo, no site do Tec Concursos. Você consegue extrair quais assuntos são cobrados com mais frequência. Eu dou essas informações mastigadinhas na Academia Avançada para a Secretaria de Fazenda de Goiás, que eu estou lançando juntamente com esse vídeo no dia 29 de junho. Vagas limitadas, a ideia é fazer uma turma pequena para estudar em alto nível para essa prova. Se você quiser mais informações, clica no izinho aqui no alto ou no link na descrição. Tendo essas informações de quais assuntos são cobrados com mais frequência, você tem aí uma lista de prioridade. Eu vou começar estudando os assuntos que vão me render mais pontos. E aquele assunto que é super difícil, que eu nunca aprendi, mas que tem uma chance muito pequena de ser cobrado, ele vai ficar para o final da fila. Se der tempo, você estuda, se não der, deixa ele para lá. Como eu falei, o seu objetivo é maximizar o ganho de pontos, não é saber tudo, são duas coisas bastante diferentes. Então, se você ainda tem coisa para ler de contabilidade, começa por esses assuntos que caem mais. Se você ainda vai começar a revisar essa matéria, comece revisando os assuntos que caem mais, dê preferência a eles. Não seja orgulhoso, se tem algum assunto que você não aprende de jeito nenhum e ele não vai render muitos pontos, deixa ele para lá, deixa ele para o final da fila, tem muita coisa para você revisar, tem muita questão para fazer. A próxima matéria em termos de importância é a matéria mais importante do grupo 1, da prova que tem peso 1. Tecnologia da informação. Informática e TI estão ali crescendo nesses concursos mais recentes, a gente tem visto um ganho de importância cada vez maior, é impressionante. E é curioso, né? Justamente numa era que todo mundo já sabe mexer no computador, eles estão cobrando isso cada vez mais. Antigamente era importante para você saber se a pessoa já tinha usado o Word ou o Excel alguma vez, mas hoje em dia todo mundo já teve contato com isso e eles estão pegando cada vez mais pesado. Tecnologia da informação é mais difícil que informática. O professor Vitor Dalton, do Estratégia Concursos, costuma fazer suas análises mais aprofundadas da matéria, dizendo exatamente qual que é a tendência ali, o que tem de novidade, o que tem de mais difícil, mas informática, de uma forma geral, tecnologia da informação,
Essas duas matérias estão fundidas e elas geralmente são difíceis. Para quem não tem facilidade em informática, é uma matéria com um conteúdo um tanto abstrato, as coisas não fazem muito sentido. Uma representação visual é importante para você entender, para você pegar esse conhecimento. De que forma você faz isso? Utilizando videoaulas ou então utilizando um material muito rico em conteúdo visual, de forma que você entenda o que está sendo falado ali. E eu sei, agora em cima da hora é difícil gastar tempo assistindo videoaula, mas tecnologia da informação tem um peso grande. Você vai ter que aprender alguma coisa dessa matéria para poder garantir alguns pontos. São 14 questões de um grupo de 60. Diogo, ferrou, não vai dar para assistir videoaula, estou todo enrolado, estou correndo atrás de outras matérias também, eu não sei nem ligar o meu computador direito, eu não vou conseguir pegar essa matéria. Ok. Faça aquela análise estatística também, veja quais os assuntos que são cobrados com mais frequência pela FCC e treine via questões. Faça questões, 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 vai embora. Diogo, level hard, não sei o que fazer mesmo com essa matéria, não vai dar tempo nem de treinar questões direito. Então, passa para a forma mais agressiva de estudar, que é leia o enunciado e a resposta certa. Vai para a próxima questão, lê o enunciado e a resposta certa. E por aí vai. Não gasta nem tempo tentando resolver, simplesmente aprende o que a FCC considera certo. Certo, 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 certo. Vai aprendendo o que é certo, chega na hora da prova, torce para você identificar, para você lembrar do que era certo. E se você vir alguma coisa que está com a cara muito estranha, que você nunca viu aquilo antes, provavelmente é errado. A próxima matéria em importância é Finanças Públicas e Orçamento Público. É difícil diferenciar os dois, eles ainda se misturam com a administração financeira e orçamentária, mas vamos lá, os dois juntos têm 10 questões contra 14 de tecnologia da informação. Esse grupinho é muito importante, esse grupinho, se você estuda para a área fiscal como um todo, você já teve contato com o orçamento público, provavelmente, mas eu sei que não era a sua prioridade. Se você estava estudando para a Receita Federal, você já viu um pouco disso, já viu um pouco de AFO na matéria de administração pública, mas agora é hora de entrar com mais detalhes, esse edital está mais extenso em termos de orçamento e finanças públicas. Não é uma matéria absurdamente difícil, mas vai requerer um tempinho, vai requerer um bom tempo de leitura. Você vai ter que dedicar um tempo para essa matéria a partir de agora, porque ela tem um peso significativo. As matérias que você já domina, que você já tem contato, que você já estudou e já revisou, elas devem ficar somente no estudo via questões, com uma carga horária ali um pouquinho reduzida, de uma forma que você tenha essa maleabilidade para jogar mais carga horária, reduzir a carga horária. Mas matérias que ainda necessitam de leitura de teoria, elas têm que ter uma carga horária maior, especialmente no começo. A gente está falando de um horizonte de 3 meses entre o lançamento do edital e o dia da prova. Nesse começo de preparação, você vai ter que utilizar o seu tempo para ler esses assuntos que você não leu ainda. Essa matéria não é absurdamente difícil, ela é um pouquinho extensa, você vai ter que se dedicar. Leia Orçamento Público e Finanças Públicas para depois partir para revisões via questões. Ah, Diogo, é revisão de 24 horas e de 7 dias? Não é hora mais de fazer essas revisões, agora é hora de ler, fazer questões. Ler, fazer questões e vai embora. Você está muito apertado de tempo, só lê e aí ao terminar a matéria você faz todas as questões. Levando sempre em consideração, assim como eu falei que a gente faz na academia avançada que eu criei para acompanhamento dos alunos, dê preferência aos assuntos que são cobrados com mais frequência, comece por eles. Se você vai ter contato com essa matéria pela primeira vez agora, identifique quais são os assuntos que são cobrados com frequência que você nunca estudou, leia esses assuntos primeiros. Aqueles de menor importância, deixa para ler depois, se der tempo. É como se você ficasse devendo um pouquinho daquela matéria. Se der tempo, lá na reta final você dá uma lida nesses outros assuntos. Se não, foca só nos assuntos que vão te render mais pontos. A próxima matéria é português e ele vai ter 8 questões. Língua portuguesa vai ter 8 questões nessa prova. Na prova, no grupo 1, é a terceira matéria em termos de quantidade de questões e você vai ter que praticar. Se você não vem estudando para FCC, você vai ter que fazer muitas questões FCC. Não é hora mais de pegar material teórico de português, eles costumam ser extensos, é hora de treinar questões. Faça muitas questões de português. Se você tiver em dúvida como é que você está com relação a essa matéria, faça um simulado, pegue uma prova recente da FCC de nível superior, faça, veja quantos acertos você teve, para você tirar ali uma temperatura de como você está nessa matéria com essa banca. Ser bom em português na ESAF não significa ser bom em português na FCC.
ok? A FCC cobra coisinhas chatas, decorebas e detalhes que a ESAF não cobra. Você que vem estudando para a Receita Federal, olho aberto, você vai entrar de cabeça em português da FCC agora e vai sentir um pouco de dificuldade. Vai notar que não é aquela molezinha que é estudar português para a ESAF. Depois de português nós temos direito administrativo. Direito administrativo com certeza você já está careca de saber, você vai estudar via questões a partir de agora, com uma carga horária menor. Entretanto, dentro do conteúdo programático de direito administrativo tem coisa específica de Goiás. Não é do Goiás. Não escreva, não vai ter discursiva, sorte, eu sabia. Com certeza alguém ia escrever do Goiás nessa prova. O pessoal daqui do DF fala do Goiás, o pessoal do Goiás fala do Goiás. É de Goiás. Enfim, não tem discursiva, fiquem tranquilos. Até esqueci o que eu estava falando. Sim, tem conteúdo específico de direito administrativo, de legislação de Goiás, você vai ter que ler. Então eu sugiro que você leia isso primeiro, pegue a lei seca, faça as suas marcações, chame atenção para os pontos que merecem ser revistos, pratique questões da FCC de direito administrativo. Na reta final, faltando algumas poucas semanas, pegue novamente esses assuntos, esses detalhes da legislação específica de Goiás que você estudou rapidamente, para você relembrar, pegar essas decorebas faltando algumas semanas, alguns dias para a prova. Mas de uma forma geral, direito administrativo, questões da FCC daqui até a prova. Em seguida nós temos direito constitucional com 5 questões, não tem nada específico de Goiás. Direito constitucional você já está careca de saber, você vai ficar só treinando questões FCC ali no cantinho, a carga horária é menor, são só 5 questões peso 1 e você não vai ficar gastando muito tempo com essa matéria agora. Em seguida, Estado de Goiás. Coisas específicas do Estado de Goiás, história, geografia, blá 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 blá. Pega o material teórico, dá uma lida nesse negócio, são 5 questões, mas não vai dar tempo de você ficar lendo tudo sobre o Estado de Goiás desde o início de sua criação, mas não vai dar tempo. Então, dedique ali a uma leitura dinâmica, pegue uns pontos, veja se tem muitas questões dessa matéria. Infelizmente, provavelmente não vai ter, mas não dá para gastar muito tempo com ela agora, não é uma matéria tão importante assim. E ainda menos importante do que ela, nós temos civil e empresarial, que juntas terão 5 questões. 2 matérias que você já vinha estudando para a área fiscal, se você estuda para a Receita Federal, você não teve contato com elas ainda. O que você vai fazer é um estudo muito dinâmico, você vai buscar um material resumido delas para ter uma noção, ou você então vai pegar parte da legislação. Essas 2 matérias elas devem ser estudadas levando em consideração aquela estatística dos assuntos mais cobrados, porque você vai selecionar ali quais são os assuntos que representam 60% das questões mais cobradas, lê esses assuntos. Normalmente a gente tem que, por exemplo, 30%, 40% dos assuntos respondem por até 70% das questões. Você vai buscar esse grupinho de poucos assuntos que costumam ter o maior número de questões. Não tenha dor na consciência, são 2 matérias com uma importância muito baixa. Porém, você não pode zerá-las. Na verdade, eu ainda vou comentar sobre as notas mínimas, mas você não pode zerar nenhuma matéria. Então, alguma coisa de civil e empresarial você vai ter que saber para não ser eliminado. Se você não acertar nenhuma das 5, você está eliminado do concurso. Por fim, nós temos raciocínio lógico-matemático e matemática financeira. Juntos tem 6 questões. Você pode chutar aí 3 de cada, ou 4 questões de uma, 2 da outra. Você já estudou isso aí, elas caem na área fiscal sempre, agora é hora de você relembrar, dar uma passada geral, pegue exemplos de questões, poucas questões de cada assunto, para você dar uma relembrada, tenha as fórmulas em mão, anotadinhas ali no cantinho, mas pratique assunto, depois de assunto, para você dar uma relembrada geral. E claro, reta final é ficar fazendo muitas questões para você não perder tempo. Atenção! Como eu falei no começo do vídeo, é pouco tempo que você vai ter para responder cada questão. Então não vai ser fácil fazer as 6 questões e você não pode demorar nessas 6 questões de exatas, assim como não pode demorar também em contabilidade. Senão você vai prejudicar a sua prova. Se você chutar alguma matéria completamente, não acertar nenhuma questão dela, você está eliminado. Então você tem que passar pela prova inteira. Se você está com dificuldade, alguma questão ali está difícil, você não lembra, não tem certeza, circula essa questão e segue adiante, porque não dá para ficar parado. Se ficar parado, você vai ter que chutar questões. E aí são vários pontos fáceis e de média dificuldade que você vai perder de bobeira, simplesmente por não ter conseguido controlar o seu tempo na prova.
Como eu falei, a gente tem a nota mínima de 50% em cada grupo, então no grupo 1 você tem que fazer 50% das questões, no grupo 2 tem que fazer 50% das questões e tem que fazer 50% na média ponderada da prova toda, senão você está eliminado. Além dessa nota mínima de 50%, que não significa nada para ninguém, né? Quem é que vai passar acertando menos de 50%, você tem o fato de que você não pode zerar nenhuma matéria. Contabilidade geral e auditoria juntos constituem uma matéria. Direito civil e empresarial juntos constituem uma matéria, ok? Então você não pode zerar nenhum desses grupinhos de matérias. Os 120 mais bem colocados na prova objetiva vão para a fase de prova de títulos, que vale até 4 pontos. Simples assim. E uma coisa que deve chamar a atenção também é o critério de desempate. Ele é, claro, no começo, por força de lei, quem tiver mais de 60 anos tem prioridade no critério de desempate. E o critério seguinte é a nota em legislação tributária. Então a gente tem aí o primeiro critério de desempate e ele é importante. Existem critérios de desempate para a prova objetiva e existe critério de desempate para a posição final já após a prova de títulos. Legislação tributária é aí a primeira, é o primeiro dos critérios nos dois casos. No caso da classificação da prova objetiva, depois de legislação tributária vem direito tributário, também como critério de desempate. No caso da nota final, depois de legislação tributária, vem prova de títulos como critério de desempate seguinte. Se você quiser toda essa análise, um passo a passo de como estudar nessa reta final, tudo isso por escrito, tem esse meu e-book, que eu já lancei há algum tempo, o pessoal já vem utilizando para estudar, ele vai ser atualizado gratuitamente para quem já comprou. Se você ainda não comprou, é uma oportunidade de ter em mãos um material detalhado sobre como estudar na reta final. E como eu falei, tem também a academia que eu lancei e que eu vou acompanhar os alunos daqui até o dia da prova, passando os ciclos de estudo, dizendo exatamente como estudar, acompanhando com sessões em grupo, de tira dúvidas e tudo mais. Vale a pena dar uma conferida, clica no link aqui na descrição do vídeo ou no izinho aqui no alto. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Deixe seu comentário se você tem alguma opinião, se você estava estudando para uma outra prova e vai tentar essa, me fala aí para qual prova você estava estudando e de que forma você está pretendendo estudar nessa reta final. Quem sabe a gente não troca uma informação aqui também nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!